pensantes, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Burn Machine 9175. E hoje a gente tá no nosso terceiro episódio do Burncast, uma convidada mais que especial. Ela que participou da primeira geração da nossa equipe irmã, Burn Machine 17728. Já participou da MacVit. Hoje é técnica de uma grande equipe de FLL e também é árbitra. Ela, Stephanie Vitória. Ai, tô nervosa. Não, pode deixar que a gente também tá muito nervoso aqui do lado. Pessoal, é um prazer enorme o convite. Quando eu recebi, fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada. Porque, assim, vocês têm um coração, principalmente a equipe de FTC, né? E, assim, entrar nesse cenário de novo pela primeira vez foi uma nostalgia, porque eu acho que eu terminei meu ensino médio em 2020, então tem um tempinho ainda que eu não venho aqui. E na sua jornada assim, na robótica, você participou da FLL, depois você foi para o FTC e aí direto você já virou árbitro. Como que foi? Na verdade, foi assim, eu entrei aqui em 2018 e aí, na época, né, a técnica era a Suzuki, maravilhosa, Suzuki inclusive. Então, ela, né, anunciou pra gente, a gente fez reuniões e aí eu falei assim, putz, o que é isso? O que é robótica? O que é esse mundo incrível que eles estão mostrando aí? Aí a gente foi participou da reunião e aí eu participei da seletiva e consegui entrar. Fizeram sorteios lá, MacVit e MacLeg também. Um abraço, MacLeg. Um abraço para os antigos competidores do Mac, porque era da MacVit e da MacLeg também. Hoje em dia a gente tem contato até hoje, inclusive, uma amizade que tem mais de 8 anos. E aí depois participei da MacVit, né? Acho que a FLL pra mim foi um dos melhores torneios da minha vida. Não assim, tirando o FTC de lado, mas acho que na FLL a gente vive mais intensamente. Na FTC eu acho que é mais tudo mais, como que eu posso dizer, mais experiência. Ali a gente já tá mais amadurecido, tá na fase de adolescente. Então na época eu era criança na FLL, adolescente, né, na FTC. E aí depois eu participei da FTC na primeira temporada, chegou assim pra gente como uma bomba, a gente nem sabia o que era. Primeira equipe, não tinha nada, não sabia nem por onde começava. Então foi uma experiência assim absurda, porque foi tudo muito novo. FLL a gente já tinha um contato ali. Agora a FTC foi tudo muito novo e a gente ficou, cara, o que a gente vai fazer agora? E aí depois eu entrei na faculdade, fiquei 2 anos afastada ainda da robótica, porque eu dediquei à faculdade. Hoje em dia me formei em biomedicina, fazendo pós em estética avançada. E também fiquei, depois desses 2 anos, falei assim, nossa, que saudade, porque o bom filho a casa torna. Aí eu fui e voltei como árbitra, participei do meu primeiro processo de árbitra no DF, foi incrível. E aí já tem uns 3 anos que eu sou árbitra no torneio de FLL. Você, no caso, participou tanto da equipe de FLL, a MacVit, e da FTC, da primeira geração da Burn Machine. Você pode falar um pouco sobre quais áreas você gostava de atuar, qual que você tinha mais contato, que você realmente levou mais a sério para atuar dentro da equipe? Então, na FLL eu era mais da área da pesquisa, né? Ficava ali pesquisando junto com meus amigos Matheus e Giovana. Só que eu sempre fui a carta branca, sabe? Eu fazia de tudo um pouquinho, sempre fui muito curiosa para aprender coisas novas. Então eu sempre estava ali por dentro de tudo. Na FTC eu tive mais contato com o robô, eu era jogador humano, ajudava ali meus amigos Gabriel e o Fábio também. Mas assim, sempre dispus a ajudar um pouquinho de cada área, porque realmente, como eu disse, eu era mais ou menos a carta branca da equipe. E você falou que era a primeira temporada, né, de FTC. E eu acredito que tenha muitos desafios. Hoje a gente conversa com o Arley, que estava presente, né? E ele conversa com a gente sobre algumas coisas que tiveram. Você lembra de algum desafio que foi muito marcante assim, para a sua carreira? Que você falou, nossa, isso é muito difícil, a gente não tem experiência nenhuma, a gente não sabe como fazer isso, mas vocês tiveram que dar um jeito. Então, o Arley, né, ele ajudou muito a gente, ele foi realmente um mestre, é assim que vocês chamam ele ajudou muito a gente. E assim, saber que iríamos ser a primeira equipe de FTC, a segunda de Goiás, isso pra nós foi um baque, porque na época só tinha a equipe GearTech, que ela nos ajudou bastante, inclusive. Então a gente não tinha contato com nada, a gente não sabia o que era isso. Quando chegou a arena pra gente, aquele tapete enorme, um quadrado no meio do chão, a gente falou, caraca, o que a gente vai fazer agora? E assim, a gente não tinha experiência com solda, não tinha experiência com praticamente nada. Então a gente teve que ir pesquisando tudo do zero, sabe? Como se fosse tijolinhos, colocando um em cada lugar até construir aquele paredão. E assim, pela primeira experiência que a gente teve, foi incrível, sabe?
Porque a gente veio do pouco e o pouco que se transformou muito. Então, a gente teve muito destaque ali naquele primeiro ano que a gente competiu. Ah, e detalhe, eu competi uma vez na FLL, acabou a minha idade. Uma vez na FTC, acabou a minha idade. Então, depois disso eu me tornei mentora e eu pude ajudar as outras temporadas, né? Mas assim, foi um destaque muito grande, porque foi a primeira vez de tudo e a gente conseguiu, se eu não me engano, foi mais de 74 patrocinadores naquela época. Era a equipe que tinha mais patrocinadores. Todo mundo falava, a equipe dos patrocinadores, porque tinha muito mesmo. Mas assim, gente, foi uma experiência muito incrível, muito boa mesmo, muito marcante. Acho que essa questão dos patrocinadores é algo que até hoje a gente vê que tem o chassi do primeiro robô de vocês na nossa sala. Toda vez que a gente chega lá, a gente vê 1 milhão de patrocinadores, diversas lojas de catalão, empresa. E toda vez que o Arlen vai falar com a gente sobre isso, ele sempre fala que a primeira geração foi muito empenhada nessa parte de conseguir patrocinadores, de descobrir as coisas, porque querendo ou não, como tinha a Geartech que ajudou, porém cada equipe é individual, cada equipe vai enfrentar os seus processos. E agora falando mais sobre a sua vida mais profissional no sentido de emprego, faculdade, tem algum desafio que você enfrentou que você acha que por estar na robótica você soube lidar melhor com ele, soube enfrentar ele de uma maneira mais fácil? Ah, com certeza, principalmente a comunicação. Eu tô falando aqui bem tranquilo com vocês agora, mas assim, eu era um pouquinho difícil porque minha dicção não é muito boa, gente, não é mesmo. Então, com a robótica, por tanto que a gente fala, por tanto que a gente vai, né, falando, apresentando o nosso projeto para as outras pessoas, a gente vai desenvolvendo melhor a nossa fala. Então, eu acho que esse foi um dos destaques assim, primordiais que eu consegui assim, destacar mais nessa questão do pós-ensino médio para conseguir arrumar um emprego. Tanto que eu já saí do ensino médio já empregada, já consegui um emprego, não foi um emprego tão muito bom, mas a gente foi evoluindo, graças a Deus. E assim, eu acho que a comunicação, sem dúvidas. E como foi pra você, porque você falou que você fez biomedicina. Sim. E hoje você trabalha lá no instituto, né? Sim, com robótica. Com a robótica. Então, como que foi essa escolha na sua vida? De tipo, eu vou dar um tempo, não vou trabalhar com a minha atuação para dar espaço pro que meu coração tá mandando agora. E é isso realmente que você falou, foi uma decisão muito difícil, porque assim, desde o meu ensino médio, sempre fui apaixonada por a área da ciência. Eu decidi fazer biomedicina e acabei me apaixonando por a área da estética. Terminei a faculdade no início desse ano e eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Vou abrir meu consultório, vou me dedicar na minha carreira. Só que aí eu já dava aula lá no instituto, né? E aí surgiu a tão grande oportunidade de virar técnica. E assim, gente, eu acho que quem conseguir cumprir esse ciclo é mais do que privilegiado. Competidor, aí depois você vai para mentor, aí depois você vai para juiz e aí depois você vai para técnica. Aí você fechou todos os ciclos da robótica. Fez a estradinha completa. Sim. E aí quando eu tive a oportunidade eu falei assim, meu Deus, e agora? Vou ter que decidir o que é que eu quero. Porque quando você cria o contato com as crianças e decide ficar ali com o time da robótica, é uma oportunidade muito grande. Mas assim, vários obstáculos. Porque você tem que dedicar totalmente o seu tempo para um time. Vocês que competem sabem como que é, né? Mais de 8 horas na escola. Então, como que eu vou fazer? Vou ir para um sonho ou vou para o meu sonho de criança, né? De adolescente ali? E aí eu percebi que eu falei, vou fazer minha pós, porque ela varia mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio. Enquanto eu estou fazendo a minha pós, que ela é online e presencial ao mesmo tempo, eu me dedico ao time. Porque me apaixonei por essa área, a gente fala, né, Suzuki falava pra gente que a gente é picado pelo mosquitinho da robótica. Então eu fui picada e não tem como eu abandonar isso agora. Porque assim, eu tenho um time de 10 crianças e são crianças uma diferente da outra, mas que eu tenho uma responsabilidade muito grande na vida delas e não dava pra abandonar elas ali naquele momento. Então, estou fazendo a pós, mas ela não ficou de lado, mas meu foco atual é a equipe de robótica, a equipe ALE. Realmente é um negócio muito trabalhoso. Eu penso você conseguir conciliar tanto a vida na robótica profissional e também quando você não trabalha, você não faz uma faculdade diretamente ligada a essa área. Porém, que nem você falou, querendo ou não tem ligação com a ciência, principalmente na FLL que tem muitas partes de projeto de inovação, vai ter muita coisa que vai ajudar. Uma coisa que eu queria saber é, você participa de diversas equipes já e todas elas de muito sucesso. Tem alguma dica que você acha que é muito importante para as equipes, principalmente de FLL, que é onde você atua mais, para elas conseguirem se destacar, para elas conseguirem lidar bem com os desafios, com as temporadas, para elas conseguirem ter um bom desempenho? Eu acho que a maior dica é ter humildade acima de tudo, porque hoje em dia, por exemplo, a Brain Machine, né, é uma equipe que todo mundo conhece,
Mas quando você é humilde e você sabe que você é bom, mas você precisa ser um bom que passa informações para as outras pessoas. Porque não adianta você saber de muita coisa e guardar aquilo só para você. Então, eu acho que o compartilhamento, a gente sempre tem que compartilhar tudo que a gente sabe com outras pessoas. E principalmente para a equipe de FLL, eu falo que o Core Values é a base de tudo. Uma equipe que tem os pilares do Core Values, ela vai conseguir desenvolver os pilares do robô e os pilares da pesquisa também. Então, ter a base ali no Core Values de FLL, principalmente. E como que é pra vocês, né? Porque a gente sabe que a robótica, querendo ou não, é algo que é do futuro, mas é algo muito caro. E vocês são de uma escola, de um instituto, né? Então a gente vê que são equipes assim de garagem muito mais difícil. E como que você... É muito legal ver vocês tentando superar tudo isso, né? Quando a gente vê vocês, é sempre uma alegria muito grande, é sempre assim, a gente sai impactado de perto de vocês. Mas você sente esses desafios e o que você fala para os meninos para superar isso? Ou você acha que para eles ainda tem aquele sentimento de ai, a gente podia ter mais algum recurso para ajudar a gente? Como que é lá dentro? A gente sempre tem que fazer com o que a gente tem. É claro que a gente queria dar para eles diversos kits, diversas peças ali, mas infelizmente a gente não tem essa oportunidade. Temos aí a gratidão do senhor Alei, por isso o nome Alei, né, da equipe, que ele aí é um senhor de 97 anos e que ele é apaixonado na educação. E a gente carrega também na camiseta uma frase que ele sempre fala, que ele falou pra gente mesmo, com vocês eu me sinto um jovem novamente, ele tem 97 anos. Então ele é o nosso maior apoiador. E também o SESI, também, né, daqui de Goiás, principalmente o SESI Catalão, sempre ajuda a gente. Então, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. A gente não pode ficar se lamentando, eu poderia ter mais. Vamos fazer com o que a gente tem agora, porque o nosso pouco pode se tornar muito futuramente. As simples coisas que a gente tem pode se tornar muito, né? Uma coisa também que eu gostaria de saber, você no caso tem a visão de técnica e já teve a visão de competidora. Tem alguma coisa que você vê como técnica que muitas vezes como competidor você não vê como uma grande preocupação, porém que é muito importante você lidar, você enfrentar como técnica que você queria compartilhar? Acho que ser técnico é o cargo mais difícil de todas as etapas, juro. Aí ó, a Arley tá de parabéns, viu? Todos os técnicos aí estão de parabéns, porque eu acho que é o cargo mais difícil. Você tem a responsabilidade ali, não sei quantos vocês são, mas eu tenho 10 crianças. São 10 crianças que eu tenho ali que pensar, será que eles estão bem psicologicamente? Porque a gente sabe da pressão do torneio também. Será que eles estão bem psicologicamente? Como que eles estão? Será que essas crianças comeram? Ou será que eles estão focados ali só no robô? Então, toda tem essa preocupação, além da documentação, né? Mas assim, na época que eu era competidor, gente, eu era doida demais nessa robótica, ficava aqui sem comer, entrava aqui 7 horas da manhã, saía às vezes 7h30, 8, 9, 10 da noite, nem preocupava com comida. Então, os técnicos sempre nos ajudaram ali. E tem essa grande diferença, né? Acho que a gente sempre tem que ser grato aos nossos técnicos, nossos mentores que estão ali, porque eu acho que sem eles, nada seria dos competidores, viu? Eu lembro do Arley, né? Que ele saía daqui e ia lá buscar pão pra gente comer, porque senão a gente ficava sem comer. E também Sem comer. E também tem o lado de juíza, né? Pra você, que você já teve num torneio como competidora, estar lá como juíza foi algo muito diferente? Bateu o arrepio na barriga do mesmo jeito? Ou foi um sentimento diferente? Como você se sentia desse outro lado da moeda, né? Eu fui juíza no DF, assim, foi incrível. Acho que cada pilar ali, né, competidor, mentor, é sempre uma experiência muito nova, uma experiência única. Nada vai ser igual. Sempre vai ter uma coisinha que é diferente, sabe? Só que quando eu fui juíza em Goiás, em Goiânia, que foi ali onde eu competi, gente, olha aqui, só de falar eu arrepio, juro. Nossa, foi a experiência mais incrível da minha vida, porque eu sempre esperei por aquilo. E assim, ver as equipes que eu competi, que tem o mesmo nome, né, que eu competi na época em 2018, eu avaliando elas, é uma coisa incrível. Eu falava, caraca, onde é que eu cheguei, né? E assim, é muito emocionante, porque só quem vive a robótica realmente sabe. Mas é como eu falo, cada etapa é uma diferente da outra. A técnica, você tem planos de ser juíza de algum torneio dessa nova temporada que tá vindo, ou trabalhar como voluntário em algum torneio? Você tem algum plano próximo que você pode comentar? Então, gente, quero ser juíza árbitro, né, no DF de novo. Infelizmente não vou ser juíza em
vou estar com os meus meninos. Mas assim, eu acho que por enquanto é isso, porque eu quero focar o máximo que eu posso, né? Porque é minha primeira temporada como técnica, o máximo que eu posso com as crianças. E depois, né, o amor ali de ser juíza vai ficar um pouquinho de lado esse ano. Mas assim, sejam juízes. Quem aí terminou a temporada, não tem mais nada para fazer, vai ser voluntário, vai ser juiz, que é uma experiência incrível. Porque seu coraçãozinho bate mais forte pros rounds, né? Que você não atua como juíza de sala, você atua como árbitra de arena. Por que tem o coraçãozinho ali mais forte para essa área, sendo que quando você era competidora, você ficava mais no projeto? Então, gente, isso é uma coisa assim, muito que eu fiquei, cara, terminei aqui, minha área é pesquisa, mas eu não quero ficar dentro de uma sala. Claro que tem projetos incríveis, passam equipes incríveis lá, mas eu não quero ficar dentro de uma sala o torneio inteiro. Tanto que na festa da amizade, vocês podem ver, os juízes cansados são os juízes de arena, e os juízes que estão lá dançando são os juízes de sala. Por quê? Porque eles ficam sentadinhos lá, claro que tem a mente e tudo mais, mas a gente já tá cansado lá de ficar em pé e dançando. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ver a energia das equipes. Então eu me identifico mais com a arena por conta disso, dessa energia, dessa nostalgia, sabe? As equipes animadas. Tanta emoção, a gente vê lá equipes que fizeram 70 pontos, mas que saem super felizes, sabe? Você poder abraçar as crianças, consolar elas também, eu acho que aquele lugar é o meu lugar, sabe? A questão dos patrocinadores é algo que até hoje a gente vê que tem o chassi do primeiro robô de vocês na nossa sala. Toda vez que a gente chega lá, a gente vê 1 milhão de patrocinadores, diversas lojas de catalão, empresa. E toda vez que o Arlen vai falar com a gente sobre isso, ele sempre fala que a primeira geração foi muito empenhada nessa parte de conseguir patrocinadores, de descobrir as coisas, porque querendo ou não, como tinha Geartech que ajudou, porém cada equipe é individual, cada equipe vai enfrentar os seus processos. E agora falando mais sobre a sua vida mais profissional no sentido de emprego, faculdade, tem algum desafio que você enfrentou que você acha que por estar na robótica você soube lidar melhor com ele, soube enfrentar ele de uma maneira mais fácil? Foi na primeira vez que eu fui árbitra no DF. E assim, foi a equipe Elever, sabe? Nossa, que lá me marcou bastante, porque, se eu não me engano, eles não tinham ido tão bom nesse round. E aí, antes do round mesmo, eles estavam dançando lá, né, que sempre dançam antes do round, e eles apertaram a mão de um por um. E assim, era muita gente, e desejaram boa sorte para cada um. Então aquilo lá foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Tinha uma competidora bem pequenininha mesmo, bem menininha, e ela abraçando, sabe? Quando eles terminaram o round e não foram tão bons, mesmo assim, eles continuaram com aquela mesma energia do começo, sabe? Vibrando, e assim, super felizes por já estarem lá. E nessa parte de ser árbitra dentro das arenas, tem algum round, seja da sua equipe ou de alguma equipe que você viu que você acha que foi muito importante, não só às vezes pelo desempenho que eles tiveram, mas pela ligação que aqueles competidores tinham, ou sobre alguma coisa que aconteceu quando o pessoal estava torcendo, que você leva para seu coração, que você fala, eu quero que todas as equipes sejam desse jeito, que todas as equipes tenham isso, que todas as equipes consigam ter essa felicidade ou esse sentimento? Se tem um problema, tem uma solução. Isso é fácil. Então, você vai olhar para aquele problema e você vai falar o quê? Nossa, vou dar as costas para ele, deixar rolar? Não, vai até o final, porque para um problema sempre tem uma solução. E isso é muito verdade, não só na FLL, mas em todas as categorias. No torneio vai acontecer alguma coisa que a gente não imaginava e normalmente não é algo positivo. Vai dar algum problema que nunca deu aqui, mas lá no torneio vai dar. E o nosso objetivo é tentar minimizar isso. Mas como competidora de FLL, hoje eu consigo ver, participando das outras categorias, que no FLL é mais difícil ainda de prever esses riscos, porque é tudo autônomo, né? Então, por exemplo, no FRC, se o seu robô não funciona, a garra não funciona, dá até para você trabalhar ali como robô de defesa, ajudar a sua aliança, mas como FLL isso é muito mais difícil. E, inclusive, como competidora, teve uma vez que o Miguel era da minha equipe ainda, e a gente estava fazendo um round e simplesmente deu tudo errado. E aí eu lembro da gente sair bem frustrado. Tipo assim, a gente comemorou lá na hora, mas sabe aquele sorrisinho, né? E aí a gente foi lá pra fora, a gente orou bastante e a gente voltou e fez dar certo. Então esse sentimento que você sai de você aprender a resolver os desafios de uma forma rápida e não desistir,
Isso é algo que a robótica também nos ajuda muito. E isso é algo que acredito que a gente vai carregar ao longo da nossa jornada. Inclusive, principalmente vocês que passaram, que vão passar ainda por muitos desafios, porque a robótica é isso, né? Aprender com os erros. E eu sempre falo, se tem um problema, tem uma solução. Isso é fato. Então, você vai olhar para aquele problema e vai falar o quê? Nossa, vou dar as costas para ele e deixar rolar? Não, vai até o final, porque para um problema sempre tem uma solução. Sim. Se eu não me engano, assim, não me recordo muito bem, mas foi na época de FTC. Não era outra pessoa que precisava de ajuda, era a gente mesmo. Se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, mas para identificar de qual equipe você você precisava de um ponto. É um marcador de aliança? Isso, acho que isso, marcador de aliança. E o nosso a gente tinha feito de impressora 3D. Só que aí, não sei o que aconteceu, a gente perdeu ele na viagem, porque a gente foi competir em São Paulo. E aí a gente ficou desesperado. Nossa, o que a gente vai fazer agora? E aí a gente foi atrás das equipes. Você não tem um sobrando aí, não? Ajuda a gente. E teve uma equipe que eu não me lembro o nome agora. Eles emprestaram pra gente. Era como se fosse uma fitinha com velcro pra poder colar no robô. E aquilo lá, salvou a gente. Porque sem aquilo a gente Você não entra no não round, entra, né? Seria desclassificado, vamos dizer assim. E assim, eu acho que foi esse o maior marco. E a robótica é isso, né? Um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Acho que essa parte é a parte mais bonita do torneio da First mesmo. E sobre essa mesma história, né, que a Laura falou, que eu acho que é algo que marcou todo mundo daquela geração da McLaren, uma coisa que é muito importante é que eu lembro até hoje, Matheus Alves, o nome dele, que foi um árbitro que ele ajudou muita gente também. Ele foi falar comigo e com o Heitor, que a gente soltava áudio naquela época depois, que ele viu que a gente era meio frustrado. Você como árbitro também, já teve alguma situação que você teve que consolar alguma equipe? Ou às vezes que você viu que aconteceu alguma coisa que você teve que interferir de uma forma mais direta que você lembra como aconteceu? Sim, era uma equipe iniciante que eles estavam entrando naquele ano, então era tudo muito novo para eles. E sabe aquele robô educador que vem no kit? Sim. Eles estavam com aquele robô. E assim, o robô fez vários pontos lá, e aí os meninos sempre pegavam o robô na hora. Então eles estavam intervindo com a mão. E a gente sempre com o disquinho. E ele olhou pra mim e falou assim: por que você tá levantando essa bolinha vermelha aí? Aí eu falei assim: é o disco de precisão, você não pode pegar quando o robô estiver ali fazendo os seus movimentos sozinhos, né? Senão vai diminuir os pontos. E aí ele simplesmente parou de pegar o robô e ficou lá até o round acabar. E eu, vai, motivando, né? Aí ele: mas era só uma saída que a gente tinha, não adianta mais. E aí eles começaram a chorar horrores. Aí eu fui, abracei eles, a técnica deles foi chegando também. E assim, foi muito triste, porque é a primeira vez que você tá ali no torneio, não sabe como é que funciona, é tudo muito novo para algumas equipes. Então eles ficaram muito decepcionados. E aí no próximo round, depois, né, no cantinho, eles conversaram comigo, perguntaram como que funciona os discos de precisão, eu fui, expliquei. No próximo round, eles fizeram a saída deles, né, que só tinha uma saída, e assim, foram perfeitos, fizeram todos os pontos da estratégia deles, e eles saíram de lá super felizes. Então isso acho que foi uma coisa que me marcou bastante. E também acontece da gente, eu tô toda arrepiada, acontece da gente também como competidor ajudar as outras equipes, né? Eu lembro que nesse mesmo torneio que eu te contei essa história, a gente ajudou uma equipe com a programação. Isso também marca muito a gente. E teve algum momento que você, como competidora, exerceu assim, a humildade de falar: tô competindo contra, mas eu vou te ajudar? Utilizou do competition de fato, na prática? Se eu não me engano, assim, não me recordo muito bem, mas foi na época de FTC. Não era outra pessoa que precisava de ajuda, era a gente mesmo. Se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, mas para identificar de qual equipe você precisava de um ponto. É um marcador de aliança? Isso, acho que isso, marcador de aliança. E o nosso a gente tinha feito de impressora 3D. Só que aí, não sei o que aconteceu, a gente perdeu ele na viagem, porque a gente foi competir em São Paulo. E aí a gente ficou desesperado. Nossa, o que a gente vai fazer agora? E aí a gente foi atrás das equipes. Você não tem um sobrando aí, não? Ajuda a gente. E teve uma equipe que eu não me lembro o nome agora. Eles emprestaram pra gente. Era como se fosse uma fitinha com velcro pra poder colar no robô. E aquilo lá salvou a gente, porque sem aquilo a gente Você não entra no não round, entra, né? É. Seria desclassificado, vamos dizer assim. E assim, eu acho que foi esse o maior marco. E a robótica é isso, né? Um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Acho que essa parte é a parte mais bonita do torneio da First mesmo.
Sobre as suas histórias de FTC, tem algum round também da FTC que a gente sabe que na FLL, por serem muitos rounds, serem muitos robôs, eles são um pouco mais monótonos, digamos assim. Que eles têm sempre as mesmas estratégias, têm sempre as mesmas programações. Já na FTC, você lembra de algum round que às vezes vocês tinham planejado algo, principalmente que você era jogador humano, estava lá na arena, que teve que mudar de última hora porque às vezes algum robô da sua aliança ou até mesmo o robô de vocês teve alguma coisa que vocês tiveram que mudar a estratégia correndo para ver se dava certo? Teve algum evento assim? Nós fizemos uma carenagem de inox, né, que foi até em homenagem ao Eclipse Cross, da Mitsubishi, se eu não me engano. Né? E aí a carenagem ficou muito pesada, então o robô ele não se locomovia muito bem dentro da arena. Então a gente era bom em pegar os blocos, né, as Skystones, e empilhar. Só que a gente teve que mudar aquilo porque o nosso robô não estava se movendo muito bem dentro da arena. Então o que a gente fez? Trocou a estratégia, mas isso tudo conversando com a outra equipe da aliança, né? E aí quando a gente conversou e a gente viu que o nosso problema era na carenagem, não tinha como tirar a carenagem, porque aquilo ali era que moldava o robô. Então a gente conversou com a outra equipe e aí eles deram uma ideia, falou assim, olha, vocês só arrastam o robô, né, as Skystones, e a gente empilha. E foi isso que a gente fez. E aí no final tudo deu certo. Não me lembro se a gente tirou uma pontuação muito boa, mas essa parte da estratégia ela se encaixou perfeitamente. Então, nossa, eu acho que na FTC foi a temporada que a gente teve mais imprevistos, assim, porque a gente nem sabia como é que funcionava. Então, teve muitas coisas que a gente teve que mudar em cima da hora, sabe? Eu lembro de uma história que, se eu não me engano, foi vocês que me contou e o Arley confirmou que vocês tiveram problema na programação também, né? Que vocês tiveram que terminar a programação no ônibus. Sim, o Gabriel ele era nosso programador da época, então a garra não tinha ficado pronta a tempo. Ficou pronta no dia da viagem mesmo. Então ele teve que programar no ônibus. E aí pra testar nos rounds testes, né, e tudo mais, foi assim, muito difícil, porque testava, não dava certo, testava, não dava certo. Mas tem um problema, tem a solução. Então Gabriel, ele foi testando, né, várias vezes até que deu certo. Eu falo que se a gente tivesse talvez 2 dias a mais, um pouquinho ali, a gente teria finalizado a programação a tempo. Eu acho também uma coisa que, principalmente, acho que todas as categorias, mas falando agora sobre FTC, como grande desafio é o tempo, que você, querendo ou não, sempre tem muito pouco tempo para conseguir gerenciar o seu trabalho. Tem algum método que vocês usam na lei, que vocês desenvolveram ou que vocês descobriram para conseguir gerenciar melhor o tempo de vocês, ou às vezes que você descobriu com outra equipe como árbitro, alguma coisa? Então, a gente usa muito o método, não sei se vocês utilizam, que é Brain Time, que a gente usa lá como timeline agora, né? Que é o cronograma do tempo até o dia do torneio. Então a gente vai sempre colocando os pontos importantes, sabe? A gente faz, se eu não me engano, são 30 dias antes do torneio, né? 3 semanas antes do torneio. E aí a gente vai colocando os post-its lá na parede, onde são coisas importantes, os checkpoints importantes. Então que lá ajuda muito a gente, porque a gente sabe identificar, dia tal a gente precisa entregar tal coisa. Então, que lá a gente vendo na parede enorme, a gente sabe identificar. E isso foi através, né, da Brain Machine de FTC, que na parede que eu competia na época, o Arley fez assim um papel de parede enorme, mandou imprimir pra gente e a gente via todos os dias o que a gente precisava entregar até tal data. Então, isso ajuda muito a gente. A gente ainda usa o Brain Time. Pra quem não sabe, gente, é uma ferramenta da Brain Machine que a Brain Machine criou para estruturar os afazeres antes do torneio. A gente organiza em 13 semanas. E, inclusive, a gente estava comentando, né? É muito legal esse negócio dos métodos vivos, pra gente conseguir vivenciar, pra gente conseguir ver e organizar tudo isso. É bem melhor mesmo, de fato. A gente tem muita coisa online, mas o físico, ele parece que quando você vê ali, dá muito Você vê mais organizado. Sim. E a gente sempre usa também o método físico e o método online, porque às vezes nem sempre dá pra treinar fisicamente, né? Igual, por exemplo, a gente tá de férias e a van não passa, então não tem como os alunos irem pra escola. Então a gente sempre usa o método físico, que a gente tá vendo lá dentro da sala de aula, e o método online para quando a gente não tá em treino físico, todo mundo junto, sabe?
Uma coisa, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a lei ela treina principalmente em sábados e feriados, né? Nem tanto no dia a dia, igual normalmente, por exemplo, aqui a Burmachina, que é todo dia. Tem alguma coisa que vocês fazem para conseguir conciliar, mesmo vocês estando em casa, vocês conseguirem seguir desenvolvendo o trabalho de vocês, os projetos, o robô de vocês, mesmo não estando todo mundo reunido fisicamente? Então, nos anos anteriores a gente teve muito esse problema, porque a gente realmente treinava sábados e domingos. E aí agora com a nova estrutura do Instituto, a gente está conseguindo manusear um pouquinho ali durante a semana, sabe? Mas antigamente a gente utilizava muito o Trello, né? Ferramenta muito conhecida aí. E, cara, sem dúvidas, videochamada. A gente conversava, assim, 2, 3 vezes no dia para poder organizar todas as coisas, principalmente nas férias, né, que a gente não tem muito contato, a van não passa, então fica muito difícil para os alunos irem até a escola. Então a gente sempre conversava muito ali por videochamadas, vendo as metas pelo Trello, conversando muito pelo WhatsApp e tudo mais. E uma questão que a gente vê, pra mim, assim, que eu sinto muita falta, que é a maior diferença, assim, do FLL pro FRC, é a questão da apresentação. Porque a apresentação do FLL, primeiro que é uma apresentação completa, no FRC a gente só apresenta o Impact em sala, e é totalmente em inglês, e a gente apresenta em pitch. Já no FLL tem toda aquela apresentação completa, é uma apresentação bem mais divertida, e no FRC é uma apresentação muito mais séria. Mas a gente vê que a gente aprende, igual você falou, que às vezes a pessoa é muito mais tímida, ou ela tem uma dicção muito ruim, e ela vai desenvolvendo isso. Por isso que é muito legal esse crescimento dentro das áreas. E teve alguma coisa que, por você ter participado da FLL, você acha que te ajudou para o FTC? A FLL, eu era uma criança muito ansiosa. Eu tinha, né, um pouquinho ali de depressão, meus pais tinham acabado de separar, então tava em um momento ruim da minha vida, né, que eu não estava sabendo lidar com os meus sentimentos. Eu era uma adolescente, então foi tudo muito novo pra mim, questão dos meus pais e tudo mais. E aí aqui na robótica, né, com a família robótica, que a gente vai convivendo tanto tempo, a gente acaba se tornando uma família ali. Eles sabiam mais coisas de mim do que as pessoas que conviviam comigo dentro da minha casa. Então eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Hoje em dia eu aprendi muita coisa, antes eu era muito chorona, muito expressiva, assim eu sou até hoje, confesso, mas assim, melhorei bastante. Assim que acabou a apresentação da FLL, né, porque antes eram 3 apresentações e uma em cada sala, hoje é tudo junto, né, então a cada apresentação que acabava eu sempre chorava, nossa, eu me desmontava. E na FTC não, foi diferente, na FTC eu já estava mais madura, já tinha aprendido a lidar mais com as minhas emoções, com o meu sentimento, com a minha ansiedade, já estava mais tranquila ali comigo mesma, e aí terminou a apresentação, eu falei, ufa, terminou, né? Graças a Deus. Agora vamos curtir o torneio. Então, acho que esse foi, cara, o maior aprendizado pra mim, que eu fui aprendendo lidando com o tempo, foi a questão das minhas emoções. E realmente, a apresentação de FLL, eu acho ela bem mais difícil do que deve ser. Sim, são 30 minutinhos que você vai estar dentro da sala, né, na sala de apresentação, e são 30 minutinhos mais tensos da sua vida. E você fala, 30 minutos, vai demorar. Não, passa muito rápido mesmo. E aí, hoje, o que eu sempre falo para os meus alunos, né, calma, mantenha calma, fiquem tranquilos. A gente sempre fica muito preocupado com a questão do psicológico deles, né, porque eu já tive vários problemas na minha época, e a apresentação, ela te deixa muito ansioso, ela te deixa muito nervoso. Estar aqui é muito nervoso, tá, gente? Eu estou aqui, nervosa. Mas é isso, eu aprendi muita coisa, e principalmente essa questão de respirar, contar até 10, vai dar tudo certo, apresentar com calma, e depois só curtir o torneio. Outra coisa, agora voltando nesse assunto de apresentação, a gente sabe que na FLL tem muito aquela questão do teatral e às vezes os momentos mais sérios. Tanto na sua época de competidor, e agora você pode falar como técnica, você acha mais interessante para a FLL fazer uma apresentação mais teatral, às vezes com um pouco mais de... não pé no chão, eu não sei uma palavra boa para descrever agora, fugiu da cabeça, mas essa parte mais teatral, você preferiria fazer algo mais pé no chão, às vezes um pouquinho mais sério? O que você acha que desenvolve melhor para a categoria? Na época eu falo que a questão teatral, ela vai te deixar mais solto, né, porque, sei lá, você tá ali atuando, né, uma cena, não sei, na minha época a gente se baseou no filme Wall-E, então
foi bem no filme mesmo, tínhamos médicos e tudo mais. Na questão de apresentação mais formal, a gente deixa mais tenso. Eu tive a experiência, né? Os meus meninos ano passado fez o formato do SLID, que era um slide, só que cronometrado com as falas deles. E assim, deixou eles bem mais tensos, a gente percebeu. Mas pelo outro lado, parece que fica mais claro as informações. Então eu acho que tem que ter ali um meio termo, sabe? Nem tão formal, nem tão divertido demais, porque às vezes os juízes podem se distrair, às vezes com os gestos, às vezes com a postura do aluno ali, porque é um teatro, você tem que estar atuando. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os dois. E qual que, assim, você acha que é o maior desafio? Os meninos mais velhos, que eles estão com opiniões mais formadas, ou os meninos mais novos que você tem que cuidar com um pouquinho mais de carinho ali, porque querendo ou não, eles estão crescendo ali dentro, né? Eu acho que os mais velhos. Criança, quando você pega ali a faixa etária de 9 a 10, 11 anos, você consegue moldar elas. Agora, o adolescente, ele tem a cabeça mais formada, tem suas próprias decisões, tá na fase dele da adolescência. Então, querendo ou não, um pouquinho mais difícil de lidar com eles. Tem que saber um pouquinho a forma que você vai falar, a forma que você vai agir. Às vezes você tem que falar uma coisa que eles não querem ouvir, e aí você tem que ver a forma que você vai falar, porque, igual eu era uma adolescente muito emocionada, né? Chorava demais. Então, eu tinha que ter esse cuidado da forma de falar, sabe? Agora, com a criança de 9, 10, 11, eu acho mais tranquilo, porque elas te ouvem bastante, ouvem muito. Tem um aluno de 10 anos que, se você falou uma coisa, ele vai te ouvir, vai entender, mesmo que às vezes doa um pouquinho, ou às vezes ele fique magoado, mas depois ele vai te entender e vai pegar aquilo como um aprendizado, não como uma dor. Acho que às vezes a questão do adolescente, às vezes ele pega como uma dor, aí fica doendo, pra depois levar como aprendizado. Então acho que tem um pouquinho dessa diferença. Sim. E sobre essa diferença também, você, no caso, participou da FLL, como você disse, uma temporada e depois você já foi para a FTC. Na sua época, essas faixas etárias eram um pouco diferentes. Você acha que as equipes, uma coisa que eu já vi algumas pessoas comentarem, você acha que naquela época as equipes de FLL, elas eram um pouco mais velhas nesse sentido de que você não via tantas crianças no torneio, mas sim adolescentes de 15, 16 anos, que já hoje em dia você vê eles muito mais na FTC e na FRC? Nossa, com certeza. A FLL da minha época tinha só marmanjo, até barbada. Muita gente mais velha. Hoje em dia a gente vê criança realmente ali, 10, 11 anos, né? Vê mais crianças. Ou antigamente, na minha época, eu e todos os meus amigos que estavam ali competindo comigo, a gente já estava no primeiro ano do ensino médio e participando de uma categoria, né, que ela é mais infantil, a gente pode dizer, né? Que a FLL você vê mais crianças hoje em dia. Uma curiosidade também que eu trago aqui é que na minha época que eu competi, não tinha tantas meninas na robótica, eram mais meninos. Então a gente olhava assim, gente, muitos meninos. E hoje em dia isso é uma coisa que completamente mudou, né? Graças aí a levar a robótica mais para essa área. Hoje em dia a gente vê equipe só de meninas. Na minha época não tinha muito isso, sabe? Então é uma coisa que foi transformadora. Agora, a questão da faixa etária de idade, hoje em dia a gente consegue ver, né, a galera do ensino médio mais para áreas da FTC, FRC, e foi muito bom, muito bem distribuído, eu acho. E a gente estava conversando com a Vicky no nosso último podcast, não sei se você conhece ela é cofundadora da FLG, e ela falou muito sobre isso, porque ela também já foi uma competidora de FLL e ela via muito isso, que existiam muito mais homens do que mulheres. E aí ela inclusive falou que hoje, principalmente na FLL, a gente tem muito mais mulheres assim presentes. Tanto que teve um dado no Nacional do ano passado, que se eu não me engano tinha mais meninas do que meninos. Sim. E isso foi, tipo assim, pra mim que tava lá competindo, foi algo muito diferente, né? Eu não imaginava. No regional, eu sinto que tem mais presente, no nosso regional aqui de Goiás, tem mais meninas do que meninas, sim, mas graças a Deus isso tá mudando. E aí ela inclusive citou que no FTC e no FRC isso ainda é algo que existe mais meninos, principalmente a gente que compete aqui no FRC. Se você vai olhar uma partida de FRC, normalmente todos os pilotos são sim, homens, e esse é um padrão que ainda infelizmente não foi quebrado 100%.
E na sua época, eu acredito que no FTC principalmente era muito isso. Posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. E você falou que você era um jogador humano, então você estava ali nas partidas. Tinha mais meninas que você via assim nas alianças quando você estava lá? Ou era normalmente só meninos? E como que era isso pra você? Na maioria das vezes era só meninos. Assim, na minha equipe eram 3 meninas, né? E aí o resto era todos meninos. Então, era o Gabriel e o Fábio ali, eles tinham a mente muito conectadas, um olhava pro outro, já sabia o que tinha que fazer. E aí eu no meio dos dois, assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ficava um pouco perdida, mas eu sempre tava tentando estar ali no meio, sabe? E essa participação das meninas é muito importante. Antigamente a gente não via isso. Meninas pilotando, meninas ali como jogador humano, né? E hoje isso está crescendo muito. Principalmente na FLL, eu acho que na FLL a gente vê mais meninas, como você disse, né? Na FTC e na FRC não tanto, mas espero que daqui uns 2 anos isso possa ser mudado. Na minha equipe eu sempre tento trazer um equilíbrio. Nem tantos meninos, nem tantas meninas. Hoje em dia eu tenho 10, então são 5-5, né? 5 meninas e 5 meninos, para tentar ter um equilíbrio ali, porque eu acho muito importante ter essa participação das meninas ali. E querendo, não, gente, menina é muito delicada, cuidadosa, vai ajudar os meninos ali, né, também. Uma coisa que a Burn Machine ela sempre levou, a de FRC também, é que essa participação feminina, principalmente no Drive Team, ela sempre teve. As gerações que a gente teve não foram muitas até o momento, a FRC era bem mais nova que a FTC, sempre tinha pelo menos uma mulher no Drive Team, às vezes tinha até mais, por causa que isso é realmente que a gente vê na FRC, que é muito pouco ainda. Você tem equipes, eu já vi, no Brasil nem tanto, porém, por exemplo, se você for ver equipes de fora, tem equipes de fora que você vê 20, 30 meninos e 2 meninas no máximo por equipe, que é um negócio que, querendo ou não, ainda tem que ser desenvolvido. E eu acho que principalmente no Brasil, isso é uma coisa que está se desenvolvendo mais do que em outros países, quando você leva por essa análise. Uma coisa também agora que eu queria saber, voltando sobre essa parte mais profissional, você acha que a robótica ela influenciou quando você ia seguir a sua carreira no lado de faculdade? Você acha que, principalmente pela questão dos projetos, teve alguma coisa no projeto que você acha que tinha a ver com o que você estava desenvolvendo na época, que fez você ter esse gosto maior pela sua área? Eu entrei em ensinar, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu pensava em, às vezes, uma economia, não sabia ainda. Mas aí eu entrei aqui, fiz o curso técnico em Química. Então eu pensei, Química vai ter uma Química orgânica ali que vai cair ali no Enem, né? Então eu fui mais por esse lado. E acabei me apaixonando nessa área do laboratório e tudo mais, né? E aí eu terminei o curso técnico e no final do 3º ano eu falei assim, vou fazer engenharia química. Vou fazer, tô decidida, vou fazer, é isso que eu quero. Só que aí quando chegou o 3º ano que eu vi a grade da engenharia química, eu falei assim, não é isso que eu quero não. Porque é muito ali voltado para a empresa, né, para a indústria e tudo mais, pelos processos. E aí eu falei assim, eu quero ficar no laboratório. É o laboratório que eu quero ficar ali quietinha, sem contato com muitas pessoas, só ali com os meus instrumentos e tudo mais. E aí eu fui, falei assim, vou pesquisar mais faculdades que tenham a ver com essa área de laboratório. E assim, por acidente eu descobri a biomedicina. Entrei na biomedicina, fui pesquisar sobre, vi perícia criminal. Falei assim, nossa gente, minha cara, né? Perícia criminal pra fazer. Sim, foi vários meios. Entrei pra faculdade, comecei a fazer a faculdade. Mas eu falei assim, vou entrar de cabeça aberta, porque tem várias especializações que dá pra você fazer dentro da biomedicina, né? Entrei, vou vir com a cabeça limpa, sem pensar em nenhuma especialização por enquanto. Vou ver todas as matérias da faculdade para depois eu ingressar em alguma que eu realmente queira. E aí, uma das últimas, né, era a estética. E aí eu me apaixonei pela estética. Foi uma coisa assim, acidentalmente, mas que eu acabei me apaixonando. E assim, quando as pessoas falam pra mim, você é formada em quê? Biomedicina. Você trabalha com o quê? Com robótica. Não liga, não dá liga ali. Às vezes que tem alguma coisa que dá pra encaixar, né, relacionar, mas não dá liga. As pessoas falam, você lida com criança, você é professor de robótica, mas você fez faculdade de biomedicina. Mas assim, na minha cabeça tudo se encaixa, tudo dá certo ali. Porque foi através da robótica, através do Senai, do ensino médio, do técnico em química, que eu decidi fazer a faculdade que eu sou formada hoje. E eu acho que isso é um tabu para muitas pessoas que estão na robótica, porque eu vejo que pessoas que já foram da minha equipe, por exemplo,
falaram que não queriam trabalhar com a robótica. E aí muitas pessoas falam, por que eu vou fazer a robótica se eu não vou trabalhar com isso? E na verdade não, né? A gente desenvolve muito mais coisas do que só o técnico ali. A gente desenvolve, como você falou, a oratória, lidar com as emoções. Então, uma coisa que o nosso técnico fala muito é que a gente sai pronto para o mercado de trabalho. Sim. Quando eu fui fazer o meu TCC, eu já tava assim, pronto, vai ser tranquilo, porque eu já participei de toda a pesquisa ali, né, da minha época de FLL, pesquisei muito a questão de pesquisas científicas. Então, fazer o TCC pra mim, assim, não foi fácil, porque nunca é, mas assim, foi mais tranquilo pra mim, porque eu já sabia como que era uma pesquisa científica. Então foi mais tranquilo nessa parte. Então realmente, como você falou, a gente já sai daqui da robótica pronto para o mercado de trabalho. Então é bem mais fácil a gente conseguir um emprego quando a gente sai do ensino médio do que, às vezes, uma pessoa que só fez o ensino médio, por exemplo. E agora você falou no início, né, que você está conciliando a sua vida na robótica junto com a sua vida na faculdade, na sua especialização em estética. Quando você, no caso, terminar a especialização, ou você deve pensar em trabalhar nessa área, você ainda vai pensar em continuar atuando em áreas da robótica? E se sim, quais? Você vai querer continuar mentoreando? Às vezes você vai ficar só na parte de árbitro? Como você quer levar isso para a sua vida? Então, conciliar, é muito difícil conciliar a parte da biomedicina, da estética, de ter um consultório, que é o que eu quero, com ser técnica de robótica. Então, ou você escolhe um ou outro. Então, eu agora sou técnica de robótica, não quero abandonar isso porque amo de coração, mas futuramente, quando eu tiver meu consultório e tudo mais, penso em focar somente naquilo. Porém, não deixar a robótica de lado. Quero continuar mentoreando equipes, quero também continuar sendo árbitra, porque, gente, é uma paixão, não tem como você abandonar. E às vezes quem abandona é quem realmente não vive de fato aquilo, não foi picado pelo mosquitinho ainda, sabe? Então eu acho que eu não quero abandonar nunca. A gente vê muitas pessoas aí, a gente vê o tiozão, né? Já tem quantos anos e ainda continua na robótica. E eu falo, quero ter a idade dele e continuar na robótica ainda. E se você pudesse dar uma dica assim para alguém que está começando na robótica, acredito que na sua equipe tenham pessoas que estão ali na sua primeira temporada. Você fala, isso é preciso, façam isso, não abandonem isso do seu coração, o que seria? Não desista. As dificuldades, elas sempre vêm, sempre vai ter desafios, sempre vai ter uma pedra no meio do caminho, mas não desista. Porque depois, quando você chega no torneio e vive tudo aquilo, é fascinante. Então, para chegar até lá, é um caminho muito difícil, muito complicado. Muitas das vezes a gente não tem recurso. Os meus alunos, por exemplo, são todos novos na nova equipe, então é tudo muito novo, tudo muito difícil, muitas dificuldades, mas não desistir, porque se chegar lá na cerimônia de abertura, ver a música tocando, nossa, até começa a arrepiar já, é uma coisa muito emocionante que a gente não esquece. Eu já tenho mais de 8 anos aí e eu lembro até hoje como foi minha cerimônia de abertura, como foi meu primeiro torneio. Então, é isso, não desista. E agora, se você tivesse que falar com a Stephanie de 8 anos atrás, quando estava entrando na robótica, possivelmente você falaria algo também parecido sobre resiliência, para entrar alguma coisa que você acha que você queria muito ter escutado naquela época, que você às vezes demorou mais para escutar, ou algo que você só foi aprender agora, que se você tivesse noção naquela época, poderia fazer alguma coisa diferente, o que você falaria para a Stephanie de 8 anos atrás? Primeiro falar que eu tô muito orgulhosa. Ai, gente, vou chorar, eu tô falando isso motiva. Que foi muito difícil, vivi muitas coisas naquela época. Assim, não mudaria nada, faria tudo de novo. Mas uma coisa que eu posso dizer é para eu ser mais grata com os técnicos e mentores. Porque a gente às vezes não falava o quanto eles eram importantes pra gente. E às vezes hoje como técnica, eu vejo que às vezes o técnico ele faz tanto, e às vezes ele não recebe um obrigado, ou às vezes ele só passa batido ali mesmo. Então, poder agradecer mais essas pessoas que estão nos apoiando, sabe? Porque sem eles a gente não seria nada, porque eles que dão o direcionamento pra gente. Então, hoje eu agradeceria aí Carlos Eduardo, Arlen, Suzuki, Guilherme, todas as pessoas ali que fizeram tanto por mim. E que eu quero hoje que os meus alunos também sejam gratos por mim. Obrigada, Stephanie, por me ter dado um direcionamento. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio, que são meus parceiros aí que estão junto comigo. Então, ter essa gratidão com os técnicos e mentores. E agora, se você tiver mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você quer falar, ou se você tiver alguma pergunta pra gente encerrar,
Tem alguma coisa que você quer falar que a gente não perguntou? Não, tô tranquilo. Só quero agradecer aí pelo convite, gente, tô muito feliz. A Beer Machine tá aí no meu coração. Se não vou falar, eu vou chorar, né? Mas assim, pisar aqui de novo foi muito importante pra mim. Esse convite foi muito importante. Viveu a nostalgia aí de entrar no ensino médio, ou na escola que eu fiz o ensino médio de novo, né? Só agradecer a vocês. Veja esse chocolate aqui e eu lembro de uma coisa, do sonho por um sonho. Gente, a gente passava assim nas ruas vendendo bombom porque a gente queria comprar as coisas, né? Porque era o primeiro ano ali de FTC. Então, isso aqui, ó, me deu uma nostalgia muito grande. E é isso, gente. Sonho por um sonho, compre aí. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Stephanie, de novo agradecendo por você ter dedicado um tempo a acreditar no nosso projeto e agradecer também por você ter falado de tanta coisa, tanto conhecimento que é muito importante para as equipes, para as pessoas também que estão vendo. E aí, o pessoal fica ligado que vai sair mais episódios e logo, logo temos mais. Tchau, Tchau, gente!